Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, preparamos para você este programa Voz da Igreja. Bebendo da fonte, vamos visitar um texto de São Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 30, que é exatamente o retorno dos 12 que foram para a missão e agora vêm trazer a Jesus as alegrias e as fadigas da missão. No coração deste tempo, vamos continuar aprendendo com o Papa Francisco a beleza e a profundidade das bem-aventuranças. Felizes os que choram, porque serão consolados. Uma igreja em caminho. Vamos já entrar no nosso grande jubileu que nos faz celebrar e agradecer a Deus pelos 60 anos da nossa diocese, evangelizando e cuidando das vidas aqui no Centro-Oeste Mineiro. O programa Voz da Igreja está começando para você. Bebendo da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez quero convidar você a beber da fonte preciosa do mistério de Deus. Mistério de Deus ao qual temos acesso, experimentamos, saboreamos a partir da Sagrada Escritura e da Sagrada Tradição, que formam uma unidade, a fim de que assim possamos penetrar no único mistério, na única fonte, que é o próprio Deus. Quero convidar você para hoje partilharmos o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versos 30 a 34. Marcos 6, 30 a 34. Os apóstolos se reuniram junto de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus disse-lhes: Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Foram então de barco para um lugar deserto, a sós. Muitos os viram partir e perceberam a intenção deles. Saíram então de todas as cidades e a pé correram à frente e chegaram lá antes deles. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou então a ensinar-lhes muitas coisas. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no retorno da missão. No texto um pouco anterior, Jesus chama e envia os 12, 2 a 2. E agora eles voltam. E voltam para contar a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. É o momento da partilha da missão. É o momento de colocar na mesa da fé, no coração de Jesus, aquilo que tinham feito em nome de Jesus e por causa de Jesus. Um momento importante, certamente, que é também, digamos assim, iluminador do nosso jeito de fazer. Isto é, deveríamos sim, de tempo em tempo, parar para avaliar aquilo que fizemos e, mais do que isso, parar para colocar em Jesus a missão realizada. Isto é, levar a missão para dentro do mistério de Deus, pela via da oração, na própria Eucaristia, no encontro fraterno e orante, de modo que ali se coloque aquilo que o Senhor nos ajudou a fazer. Isso é importante.
e oportuno. Parar, nos unir para avaliar e rezar a missão realizada até então. Já aqui, algo bonito e importante. O que vem em seguida é a expressão de uma preocupação e até de uma recompensa da parte de Jesus. Vinde a sós para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus reconhece a necessidade do descanso depois do trabalho, o que é algo próprio de Deus quando quer ensinar-nos este movimento da vida, trabalho e descanso. Foi assim na primeira página da Bíblia, quando o Criador trabalha 6 dias e descansa no 7º. De novo aqui, diante da missão exaustiva, Jesus então convida os 12 para descansar um pouco. Descansar é direito. Quem trabalha tem direito de descansar. Direito e dever. Direito e dever. Se eu trabalhei, eu tenho direito de colocar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito no descanso que me refaz. E tenho o dever de fazer isso, para que o meu trabalho, qualquer que seja ele, não me escravize. De modo que o trabalho não tome uma proporção idolátrica na minha vida e no meu tempo. Jesus nos chama para o descanso. Mas Jesus faz questão de mostrar, de sinalizar que de fato a demanda era grande. Diz o texto, havia tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. A demanda era grande, a demanda é grande. É um pouco este o quadro do nosso tempo também. Nossas secretarias paroquiais, nossos lugares de escuta, de atendimento, normalmente estão cheios. Estão cheias nossas salas de espera e de atendimento, como também há uma fila grande de gente nos esperando para uma visita, para a bênção da casa, para a assistência a um doente, para conversar com o casal que precisa de um conselho, ou com um jovem que precisa de uma certa correção, ou para visitar um ambiente que precisa de uma palavra inspiradora da parte de Deus. Demandas não faltam, nunca faltaram, desde o tempo da primeira hora da missão. Nós também temos muitas demandas. Mas voltando ao tema do descanso, é preciso que de fato nós possamos nos refazer, levando em conta que há sem dúvida um desgaste não só físico, não só mental, mas se pode falar até de um desgaste espiritual diante da missão exaustiva de cuidar deste e daquele, de atender a esta ou aquela demanda, de responder a este ou aquele problema. As demandas são sempre grandes. Por isso é preciso descansar, mas descansar para poder retomar. Poder retomar. O texto não deixa assim tão claro se houve minimamente um tempo de descanso, podendo haver. Mas o texto segue dizendo que chegaram todos e muitos de outra parte e ali então correram à frente, esperando lá encontrarem Jesus e os seus discípulos. A ponto de Jesus ver a multidão e encher-se de compaixão. E aqui está exatamente o sentimento que deve nortear a nossa missão. Acima de todo cansaço e acima de todo descanso, deve estar a compaixão. Esse tem que ser o sentimento que nos motiva a trabalhar, a nos cansar, a parar para ter
novo vigor para recomeçar. Compaixão é o sentimento de Jesus, um sentimento precioso de Jesus. Compaixão por aquela gente que parecia como ovelhas que não têm pastor, que não tem quem cuide deles. E às vezes é exatamente isso que percebemos, olhando para aqueles que estão nos procurando, querendo a nossa presença, a nossa palavra, a nossa visita, a nossa bênção. Ali percebemos gente, às vezes, a quem falta um pastor, alguém que conduza, alguém que mostre o caminho. Olhamos e percebemos pessoas sedentas de Deus, que querem da parte de Deus, pela via da igreja e dos ministros da igreja, uma palavra, uma luz, uma direção, um conselho, uma correção, um discernimento. Por isso, meu irmão, minha irmã, na minha condição de bispo, ou de padre, ou na sua condição aí de pai, de mãe, de cristão, de cristã, nós somos chamados a um exercício permanente da compaixão. Compaixão, às vezes, que nos leva a aguentar um pouco mais, a adiar um pouco mais o descanso, mesmo que nós o mereçamos e precisamos e devemos chegar a ele. Mas aqui, a palavra e o sentimento primário precisam ser a palavra e o sentimento de compaixão. De modo que seja esse sentimento bem próprio de Jesus, que distingue Jesus, o homem da compaixão, que seja esse também o sentimento que nos mova na direção da missão que temos, independente do ofício que nós tenhamos na comunidade da igreja e na comunidade do mundo. Dentro da igreja ou fora da igreja, no meu ofício de bispo ou no ofício daquele mais simples que ali se ocupa de uma tarefa que possa parecer insignificante, pequena, ali eu, você, nós todos somos chamados a agir com compaixão. É a compaixão que nos faz aguentar um pouco mais, ir um pouco mais, adiar o descanso, mesmo que cheguemos a ele um pouco depois, mas é a compaixão que nos faz olhar para os irmãos e perceber que eles precisam de nós, da nossa palavra, da nossa presença, do nosso afeto, do nosso olhar, da nossa oração, de modo que gastemos com eles o tempo que ainda temos, a reserva ainda de energia que ainda temos, a força humana e espiritual que ainda temos, até que chegue o tempo do descanso e depois de descansados, retomamos tudo em nome de Jesus e por causa de Jesus. Bebemos da fonte. Países como a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia têm baixíssimos índices de corrupção, elevados indicadores educacionais e menor disparidade salarial. Os índices de corrupção na Dinamarca são os mais baixos do mundo. Na Finlândia, estuda-se pagar uma renda básica para todos. Na Suécia, políticos vivem como os demais cidadãos, ganham os mesmos salários que, em média, são pagos no país, andam de transporte público e não recebem tratamento especial. Esses países são modelos de democracia, pelos elevados níveis de igualdade e de justiça social que alcançaram. No Brasil, tivemos poucos governos democráticos, e mesmo essas experiências foram marcadas, muitas vezes, por rupturas. Podemos alcançar níveis democráticos elevados, tal como se deu em outros países. Por isso, é necessário que os políticos eleitos para nos representarem trabalhem em favor da redução das desigualdades e pelos interesses da população. Por que o povo não é consultado?
Por que nunca tivemos um plebiscito ou referendo para decidir temas importantes, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista ou a reforma política? Pode haver diferentes modelos de democracia, porém as melhores experiências democráticas têm como característica o atendimento prioritário dos interesses coletivos e não os interesses de pequenos grupos. No Brasil, os interesses de pequenos grupos sempre prevaleceram sobre os interesses da maioria da população, mas nós podemos mudar essa história. No coração deste tempo, nós estamos, meu irmão, minha irmã, meditando trechos desse belo texto do Papa Francisco, a exortação apostólica Alegrai-vos e exultai, onde o Papa nos chama à santidade. Nesse texto ele trata sobre o chamado à santidade no mundo atual. Estamos visitando e aprofundando com o Papa as bem-aventuranças do grande Sermão da Montanha que Jesus pronunciou e que está lá no Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 ao 7. É esse texto que estamos visitando nesses programas últimos. E chegamos hoje a esta bem-aventurança que também queremos conhecer mais e aprofundar com o Papa. Felizes os que choram, porque serão consolados. Vamos visitar esta bem-aventurança. O Papa nos ensina. O mundo propõe-nos o contrário. O entretenimento, o prazer, a distração, o divertimento. E diz-nos que isto é que torna boa a vida. O mundano, diz o Papa, ignora, olha para o lado quando há problemas de doença ou aflição na família ou ao seu redor. O mundo não quer chorar. Prefere ignorar as situações dolorosas, cobri-las, escondê-las. Gastam-se muitas energias para escapar das situações onde está presente o sofrimento, julgando que é possível dissimular, disfarçar a realidade, onde nunca pode faltar a cruz, ensina o Papa. Que belo texto. Aqui percebemos, portanto, irmãos e irmãs, é assim que o Papa termina este número, não pode faltar a cruz. Querer construir uma realidade pessoal, familiar, comunitária, onde esteja excluída a cruz, isso é dissimular, isso é disfarçar, é maquiar a realidade. O mundo nos ensina a olhar para além do sofrimento, como se ele não existisse, disfarçar, esconder as situações dolorosas, cobri-las. Mas não é esta atitude cristã sadia e sensata. Não, somos chamados com o Papa, e é isso que ele quer nos ensinar, a entender que, de fato, a vida não é só entretenimento, prazer, distração, divertimento. Isto é componente da vida, mas a vida não é só isto. E o fato de existirem também dores, sofrimentos, cruzes, isso também dá beleza, maturidade à vida humana. O Papa continua no número 76. A pessoa que, vendo as coisas como realmente estão, se deixa trespassar pela aflição e chora. Chora no seu coração. É capaz de alcançar as profundezas da vida e ser autenticamente feliz. Esta pessoa é consolada, mas com a consolação de Jesus e não com a consolação do mundo. Assim,
Essa pessoa pode ter a coragem de compartilhar o sofrimento alheio e deixar de fugir das situações dolorosas. Desta forma, a pessoa descobre que a vida tem sentido socorrendo o outro na sua aflição, compreendendo a angústia alheia, aliviando os outros. Esta pessoa sente que o outro é carne da sua carne. Não teme aproximar-se até tocar a ferida do outro. Compadece-se até sentir as distâncias que foram superadas. Assim é possível acolher aquela exortação de São Paulo na carta aos Romanos: chorai com os que choram. Que belo número este do Papa Francisco. Isto é, nós precisamos aprender a chorar. E aprender a chorar significa exatamente isto. De alguma maneira, saborear, experimentar a aflição. Não como alguma coisa que me rouba de mim mesmo, mas como um componente da vida e da história. A aflição como alguma coisa que me leva às profundezas da minha vida, onde eu vou me deparar com a minha fraqueza humana, carnal, biológica, moral, existencial. E pode ser que aí, e deveria ser, aí eu me encontre com aquele que me pode fazer forte, que me pode pôr de pé, que me pode consolar. É aí, exatamente, quando a pessoa se deixa tocar pela aflição e chora, é aí que nos vem a consolação. Felizes os que choram, porque serão consolados. É o título desta bem-aventurança. E essa consolação aqui é aquela que o próprio Deus, que o próprio Jesus planta no coração daquele que sofre. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando nós experimentamos de fato o sofrimento e o peso que ele também nos faz experimentar, aprenderemos também a ser solidários, ensina o Papa. Aprenderemos a socorrer a angústia alheia. Aprendemos que faz bem receber ajuda. Aprendemos que é menos difícil quando a nossa dor, a nossa cruz, o nosso sofrimento é compartilhado. Aprendemos que é bom quando alguém nos chega para suavizar o sofrimento, o que deveria nos ensinar a fazer sempre isto, a apressar-nos, como quer o Papa, apressar-nos para que sejamos próximos daqueles que sofrem, a fim de ser alívio também para eles. Essa pessoa sente que o outro é carne da sua carne. Hoje sofro eu, amanhã sofre você. Por isso, se aprendemos a suavizar os sofrimentos de um e de outro, os meus e os seus, na gratuidade, na proximidade, no companheirismo, na solidariedade, certamente aqui estamos diante de um remédio precioso para enfrentar as grandes tribulações da vida. Termina o Papa: saber chorar com os outros, isto é santidade. Saber chorar com os outros. Permitir-me ser ajudado, apressar-me em ajudar. Chorar com os outros, esperando e permitindo que chorem comigo. Já aqui nesse movimento de compaixão, de proximidade e de solidariedade, haveremos de saborear as consolações de Deus, que nos chegam
pelas vias e pela mediação de corações humanos, de braços humanos, de presenças humanas que chegam na hora certa e nos ajudam a enfrentar nossas dificuldades e nossas lágrimas. Saber chorar com os outros, isto é santidade. No coração deste tempo. Olá, meu irmão, minha irmã. Com muita alegria que nós lançamos o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma digital de apoio a algum projeto ou a alguém que você queira apoiar. Então nós estendemos a mão a você para você nos apoiar. E esse nosso Apoia-se é para que você possa nos ajudar a manter tanto os nossos projetos de evangelização, formação, a vida comunitária, a consagração de membros, formação de membros, mas também manter os nossos projetos sociais, que são as nossas casas de acolhimento para adolescentes e os nossos projetos de prevenção também com adolescentes de drogas, né? As oficinas que a gente tem, a Casa da Juventude e tantos outros projetos que a Missão Maria de Nazaré desenvolve. Não dá para eu falar tudo aqui, senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas entre no nosso site, mariadenazaré.com, conheça a nossa comunidade, você que já nos conhece, você que já acompanha a gente aí, tanto pela internet quanto nos nossos eventos, nos apoia, através do Apoia-se. Estendemos a mão a você e pedimos a sua ajuda. Deus lhe pague. Muito obrigado. Uma igreja em caminho. Neste bloco, meu irmão, minha irmã, quero convidar você para o nosso tempo jubilar. No último dia 11 de julho, lá em Itapecerica, com a forania de São Bento, nós marcamos o início do nosso ano jubilar para celebrar os 60 anos de criação e instalação da nossa Diocese de Divinópolis. Agora, no próximo dia 22 de julho, um domingo, vamos fazer a nossa abertura diocesana. Ali começamos naquela forania porque a nossa diocese foi criada no dia 11 de julho. Festa de São Bento, padroeiro da paróquia de Itapecerica, padroeiro daquela forania, onde estão outras 6 paróquias. E agora é hora de nós, como igreja diocesana, nos reunirmos para darmos início, como igreja diocesana, ao nosso ano jubilar, ao nosso ano da graça, da alegria, ao nosso ano do Senhor, para, com Deus, reconhecermos tudo quanto Ele fez por nós e em nós ao longo destes 60 anos de evangelização. Então, no próximo dia 21 de julho, sábado, vai chegar para estar conosco nos próximos 2 dias, o Núncio Apostólico. O Núncio Apostólico é o representante do Papa no Brasil, é o embaixador da Santa Sé junto ao governo brasileiro. Trata-se de Dom Giovanni Daniello, um simpático italiano que já conquistou o coração do povo, do episcopado, das comunidades do Brasil. Então, Dom Giovanni chega para estar conosco a partir do dia 21 de julho, sábado. Naquele sábado à noite, ele quis uma Eucaristia na periferia da nossa cidade. Então, vamos celebrar naquele sábado, dia 21 de julho, lá na comunidade, na matriz de Nossa Senhora das Dores, no bairro Nações. Lá ele vai estar com aquela comunidade e com quem puder estar lá também naquela noite de 21 de julho às 19h30. Ali vamos celebrar com os irmãos daquela última paróquia criada aqui na cidade de Divinópolis. No domingo, dia 22 de julho, aí sim, na Catedral, às 9 horas da manhã, vamos então marcar o início diocesano da nossa festividade jubilar. Então, às 9 horas, lá na Catedral, vamos estar reunidos. Nós, o Núncio Apostólico, as pessoas vindas também das outras cidades da Diocese, pelo menos representações, os agentes, os participantes e membros
da nossa pastoral rural missionária, que está celebrando 50 anos de missão aqui na nossa igreja diocesana de Divinópolis. Então, naquele domingo, 22 de julho, às 9 horas da manhã, vamos então na catedral marcar o nosso caminho jubilar. Venha participar conosco, venha celebrar a Eucaristia, venha conhecer e estar com Dom Giovanni Daniello, núncio apostólico no Brasil, o representante do Papa entre nós, junto à Igreja do Brasil e ao governo brasileiro. E na segunda-feira, dia 23, às 10 horas da manhã, lá em Belo Horizonte, o núncio apostólico vai abençoar as novas instalações do nosso seminário diocesano, que você ajudou a ampliar e a reformar. Segunda-feira, às 10 da manhã, teremos uma missa lá no seminário e ali a bênção também das dependências daquela nova e bela casa que a nossa diocese ganha também como presente da comunidade católica nesses 60 anos de caminho. Então, este é o convite especial que quero fazer a vocês todos. Nos encontraremos, se Deus quiser, no sábado 21 de julho, às 19h30, lá na Matriz das Dores, no bairro Nações, e nos encontraremos domingo, dia 22, às 9 horas da manhã, na nossa Catedral Diocesana. Que Deus nos ajude a viver com júbilo, com alegria, com gratidão, esse caminho de 60 anos de criação, que nós celebramos no dia 11 de julho, e dos 60 anos de instalação que haveremos de celebrar no próximo ano, no dia 17 de maio. Uma igreja em caminho.